Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Corrêa, da Igreja Batista Reformada de Ceilândia, e a gente deu uma parada na gravação dessa série, Justificação em Livros, onde cada temporada é um livro onde nós vemos a doutrina da justificação pela fé para tentar melhor explicá-la através de vários autores. E hoje nós vamos iniciar a 8ª temporada com o livro Pilares da Fé, escrito pelo pastor Frank Ferreira, publicado pela editora Vida Nova em 2017. Mas antes de começarmos, vamos conhecer um pouco sobre o livro e seu autor? Bem, sobre o autor, Frank Ferreira é pastor, diretor-geral do seminário Martin Bucer, em São José dos Campos, São Paulo, onde eu tive a oportunidade e o privilégio de ser um dos seus alunos na turma de 2013. Foi uma bênção, tá? Ele é presidente também do Conselho de Coalizão pelo Evangelho. Ele ministra aulas no curso Fiel de Liderança. É doutor em teologia pelo Puritan Reformed Theological Seminary. Frank é autor de vários livros na área de teologia. Então, é uma pessoa experimentada pela palavra de Deus que tem um bom conhecimento sobre as doutrinas de Deus. E sobre esse livro, Pilares da Fé? Bem, este livro busca deixar claro que a reforma protestante do século XVI pregou o retorno ao Evangelho de Jesus Cristo, através dos 5 solas. Os 5 solas significa somente em latim. Claro, no início da reforma não havia essa nomenclatura, mas o seu conteúdo foi pregado depois que surgiu essas nomenclaturas. Esses 5 solas, ou somente, são importantes, segundo o autor, abre aspas, não por serem uma venerável e respeitável tradição, mas porque entendemos que são afirmações centrais à fé, conforme revelada por Deus na Sagrada Escritura. Fecha aspas. Agora, portanto, somente pela palavra, por Cristo, pela graça, por meio da fé e para a glória de Deus que se deve viver plenamente em Cristo Jesus. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, eu te peço para você curtir o nosso canal, dar um like, compartilhar, que vamos agora começar a videoaula número 36. A justificação é revelada na Escritura. Vamos à leitura da palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 20 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Queridos, vamos orar antes de começarmos? Pai querido, Deus amado, te peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor, que possamos encontrar nela a salvação, a esperança e o direcionamento para as nossas vidas, que só pode vir de Ti. Isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sobre esse texto que nós lemos, o pastor Frank Ferreira, no seu livro Pilares da Fé, que fala sobre os 5 solas, sobre a Reforma Protestante, e nós estamos comemorando o aniversário da Reforma Protestante nesse mês de outubro de 2024. São 507 anos da Reforma Protestante, que será comemorado agora, dia 31 de outubro, tá bom? Não é dia das bruxas, é dia da Reforma Protestante, onde a luz da palavra de Deus veio novamente para todos, porque até então ela estava sendo encoberta pela tradição católica. Então vamos lá. Frank Ferreira, nas páginas 51 a 52, fala o seguinte: a palavra conduzidos ou impelidos, usada pela passagem, é a mesma que descreve os navios que eram levados pelo vento. Você pode conferir isso em Atos capítulo 27, verso 15 e 17. A ideia transmitida por esses versículos escritos por Pedro
é que esses homens que falaram da parte de Deus foram impelidos ou se deixaram levar pelo próprio Espírito Santo para registrar aquilo que vem do próprio Deus, o que é chamado de profecia. Profecia é a mensagem que vem direto da boca de Deus, direto de Deus. Queridos, ou seja, a palavra de Deus foi inspirada verbalmente e plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Bíblia veio de Deus, inclusive a gramática e as palavras. Por isso, ela não tem erros, ela é infalível em tudo que ensina. Um dos ensinamentos é a doutrina da justificação pela fé em Jesus somente, que é revelada somente na Escritura. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, o Evangelho está na Escritura, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pedro, em sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 15 a 16, ele nos mostra aqui que tudo que Paulo escreveu também é escritura sagrada. Ou seja, toda a palavra de Deus é escritura sagrada. Olha o que Pedro falou sobre Paulo. Veja bem, tenham em mente, para os cristãos, nós que cremos em Jesus, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ou seja, Paulo não escreveu com a sabedoria própria, veio de Deus. Ele também foi inspirado por Deus. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis na fé, a pessoa que não conhece muito bem a palavra, distorcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, sendo difícil de entender ou não, aqueles que não conhecem a palavra de Deus e não têm tanta intimidade com ela, ou que não querem saber de estudar a palavra de Deus, distorcem o significado de tudo que está escrito. Sejam coisas mais simples de entender, como as mais difíceis, como a justificação pela fé. Então, se quisermos pensar da perspectiva de um silogismo, podemos estruturá-lo da seguinte forma. Preste atenção. A Escritura vem de Deus. A justificação é revelada na Escritura. Logo, a justificação vem de Deus. Sendo assim, o sola scriptura, ou seja, somente a Escritura, nos ensina que podemos crer na palavra de Deus, pois ela não tem erros e é infalível em tudo que ensina, inclusive sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus somente. Por que ela é difícil? Por pelo menos 3 motivos. O primeiro deles, a justificação acontece pela fé justificadora em Cristo Jesus. Só que essa fé não nasce conosco. É um dom de Deus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 8. O Espírito Santo de Deus concede a capacidade de crermos em Cristo Jesus quando nós nascemos de novo pela fé. E quando é que a gente nasce de novo? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus como o nosso único Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é sobrenatural, essa fé. Essa crença é sobrenatural. Por isso que ela é difícil de entender. E outro ponto, ela é causada pela justiça de Jesus imputada em nós ou atribuída em nós pelo próprio Deus Pai, aqueles que creem em Jesus. Ora, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a fé justificadora para crer
E quando nós cremos, nós recebemos em nós a justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi conquistada por Cristo aqui nesta terra, quando ele creu e obedeceu o Evangelho até a morte de cruz em nosso lugar. E quando ele morreu, Romanos capítulo 4, verso 25 fala que no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para sermos aceitos por Deus. Ser justificado é ser aceito por Deus pela fé que nós recebemos de Deus. Essa fé é dada aos eleitos de Deus. Então nós reconhecemos os eleitos de Deus através da fé, porque através da fé há mudança de vida, porque uma vez que nós somos aceitos por Deus, nós somos aceitos para vivermos de maneira diferente, como filhos de Deus, porque nós somos adotados por Deus como filhos dele pela fé. Antes de sermos adotados como filhos, nós vivíamos como pessoas que não creem em Deus, como pessoas que não querem saber de Deus. Antes de sermos adotados por Deus, nós vivemos como se não fôssemos filhos de Deus. Vivemos como pessoas escravizadas pelo pecado, dominadas pelo pecado. Mas uma vez que a justiça de Cristo é colocada nos seus eleitos, no novo nascimento, aí somos uma nova criatura, temos um novo coração, fomos adotados por Deus como seus filhos e agora nós temos a capacidade, pela fé, de dizer não para o pecado. Então a justificação, no terceiro ponto, ela declara os justificados redimidos de toda a condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo pagou as nossas dívidas na cruz. Aquela cruz era para mim e para você. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, então o sacrifício de Jesus foi por nós, aqueles que são de Deus, os eleitos de Deus, eles vão reconhecer isso e vão se entregar a Cristo de todo o coração, mesmo que ainda tenha partes na teologia, na Bíblia, que sejam difíceis de entender. Talvez para você seja difícil de entender o Evangelho, essa boa notícia de que Deus mandou seu Filho Jesus para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Mas a partir do momento que você nascer de novo, você vai crer que realmente Jesus é Deus. E mesmo que você não entenda tudo nos detalhes, porque ninguém vai entender tudo nos detalhes, ninguém vai entender tudo nessa vida, porque se nós entendêssemos tudo na vida, nós seríamos o próprio Deus, mas nós não somos. Então, mais uma coisa você vai crer, que não há mais condenação, porque a palavra de Deus fala isso. Não é a nossa vontade, não é o nosso sentimento, não é o que a gente pensa, mas é o que a palavra diz, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é sem erro e infalível. E ela diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos, resgatados de um destino terrível para vivermos para Deus. Nós nascemos mortos nos nossos pecados, mas por causa do que Cristo fez por nós na cruz, nós somos resgatados, redimidos da nossa situação terrível para sermos feitos filhos de Deus e permanecermos assim para sempre, porque Jesus, ele é perfeito e o sacrifício dele na cruz em nosso lugar foi perfeito e completo. É isso que diz a palavra de Deus. Resumindo, a justificação é revelada somente na Escritura, sola Scriptura, inerrante, infalível, que vem de Deus. Por isso podemos confiar na afirmação da palavra de Deus de que, uma vez justificados pela fé em Jesus somente, com certeza seremos por ele salvos da ira de Deus e da condenação eterna. Romanos capítulo 5, verso 9 e capítulo 8, verso 1. Pois estaremos seguros em Cristo e nele viveremos eternamente. João capítulo 6, verso 4
E capítulo 10, verso 28, a palavra de Deus, ela pode ser crida com todo o coração, porque ela é verdade, é a verdade absoluta de Deus. Então eu gostaria de deixar algumas aplicações aqui. Primeiro, para você que é crente. Vocês que são crentes, que estão ouvindo esse áudio, usem a palavra de Deus para iluminar seus passos neste mundo. É através da palavra inerrante e infalível de Deus que um crente pode andar em santidade e por ela ser santificado. Pois está escrito, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Além disso, meus queridos, o Verbo de Deus, a sua palavra, encarnou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra encarnada, que veio nos salvar, justificar, santificar e levar para o céu. Portanto, se cremos em Jesus, fomos justificados. E por isso, a palavra de Deus deve ser nossa única regra de fé e prática nesse mundo, para todas as áreas da nossa vida. Agora, você que não é crente e está ouvindo esse vídeo, você talvez pense que não há esperança para você neste mundo. E com certeza, você está certo. Por isso, você precisa ouvir o que diz a palavra de Deus sobre a verdadeira esperança que é Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É o que diz Romanos, capítulo 10, verso 9. E tem mais. Diz Deus: também dos seus pecados e as suas iniquidades jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 10, verso 17. Há perdão em Deus. Não importa o teu pecado, o que tenha acontecido. Se você se arrepender e crer em Cristo Jesus, você será perdoado. As tuas dívidas serão pagas. O pecado que te tirava o sono, que te carregava nas costas, ele vai ser tirado de você. Você experimentará o que é um fardo leve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para a condenação eterna, mas tenha o quê? A vida eterna. João 3,16. Entregue-se a Cristo agora, então você será perdoado, salvo, justificado, será adotado na família de Deus, será acolhido por Deus e terá a esperança da vida eterna em Jesus. Sua vida será diferente e radiante por causa de Jesus. E isso não tem preço. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe, se torne membro para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho da Justificação pela fé. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.